acreditamos que a teologia bíblica não é uma teoria vazia, mas a resposta de Deus às questões mais profundas da vida. Ao estudarmos sobre a eleição e a predestinação, nós somos levados a verdades que definem a nossa identidade, fortalecem a fé, transformam a maneira de como nós vivemos diante de Deus. Primeiro, como igreja de Jesus, nós devemos entender que predestinação e eleição são doutrinas fundamentais da fé cristã. Eles revelam a soberania absoluta de Deus na obra da salvação. Ouça, predestinação e eleição são a espinha dorsal do cristianismo, são a coluna vertebral da vida cristã. Por isso que precisam serem conhecidas de uma forma correta, à luz das Escrituras Sagradas, para que a nossa fé não seja edificada sobre tradições humanas. Nós temos no nosso ministério a Bíblia Sagrada como primazia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo através do ensino da palavra de Deus. Este ensino traz respostas, traz soluções, traz sentido de vida e segurança. Então acredite, abençoado, que você está no ministério cuja cultura é muito vertical. Nós colocamos Deus em primeiro lugar, o homem aqui embaixo aqui. E você não vê isso em muitos ministérios, claro. A maioria das igrejas não dão ênfase à Bíblia Sagrada. Não é a Bíblia que se prega. São histórias da zona. São filosofias dos homens. São tradições. Acaba o culto inteiro a pregar sobre mecha. O homem, a mulher não pode usar mecha. Não coloque batom. Não ponha elipse, senão o lábio vai acender muito. Isso é filosofia, são tradições humanas. Então esta é a forma como Deus tem sido apresentado nas igrejas. Não é Deus a falar através da Bíblia, mas o homem com as suas filosofias. Por isso que a maioria do povo não conhece a Deus. Eles conhecem a garrafa de água vumba, mas não conhecem a Deus. Eles conhecem a óleo da unção, o azeite, mas não conhecem a Jesus. Eles conhecem e sabem subir no monte do Siquiri para jejuar, terça-feira para jejum, mas não conhecem nada de Deus, de Cristo, de Jesus. Eu ia dizer o seguinte, mano. Se há quem está me ouvir através da nossa rede social, por favor, fuja desses líderes ali, porque esses aprisionam a tua vida. Amedronta o povo de Deus, fuja dessa gente. Jesus disse: vós gerais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras são deixadas de lado. Mas nós entendemos que quando a Bíblia é aberta no altar, a boca de Deus se abre para falar à igreja. Hoje vamos dar continuidade a um dos estudos mais fundamentais da obra de Deus. Predestinação e a eleição. Vamos para o versículo 4. Diz a palavra: assim como nos escolheu nele. A palavra não diz que o homem que escolheu a Deus. O homem tem um livre-arbítrio. Eu que escolhi a Deus. A palavra não diz isso. Diz que Ele nos escolheu nele mesmo. Agora, por que o nosso ministério chama isso de espinha dorsal ou da coluna vertebral do cristianismo? Por quê? Porque esta é a segurança da vida espiritual. A Bíblia diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação de quem? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não pense, mano, que a eleição começou no dia em que você começou a ver sofrimento demais na sua vida e você tomou a decisão de vir à igreja. Ou porque você pensou e entendeu que era necessário vir à igreja pela sua própria decisão. Não. Isso não existe. Tudo é iniciativa de Deus. A palavra diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes que houvesse sol, lua, você já havia sido escolhido por quem? Por Deus. É o que a palavra de Deus diz. Não tem nada a ver com a minha própria decisão. Não tem nada a ver com o meu livre-arbítrio. Só eu creio em Jesus Cristo e venho à igreja porque existe uma obra que Deus fez que antecedeu esta
esta forma de eu crer em Jesus Cristo, que foi a eleição e a predestinação. A minha eleição, a sua eleição, ocorreram antes da fundação do mundo. E Deus não termina por aí. Ele diz, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E é amor, diz o versículo 5, mostra, filho. Versículo 5. E é amor, nos predestinou para Ele, nos predeterminou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade dele. A palavra diz que foi um ato de amor. Ele nos predestinou. Ele não nos predestinou para o inferno, para o demônio, para a água vumba, para o azeite, sal doce, lançar no cemitério. Olha, Deus não nos predestinou para esta brincadeira. Sabe o que Deus fez? Ele me escolheu, Ele criou um espírito antes da fundação do mundo. E em 1989, Ele o colocou no ventre de uma mulher chamada Luizinha e permitiu que esta senhora chamada Luizinha pudesse se juntar com um homem para gerar o meu corpo. Portanto, quando eu saí do ventre da minha mãe, eu já saí alguém separado, eleito de Deus. Um espírito eleito e predestinado. Isto ocorreu com a minha vida e aconteceu com a sua vida também. Mas não é isso que o povo de Deus sabe. O que o povo de Deus sabe? Ir ao monte. Ei, ir ao monte. Pastor, quando eu subir ao monte, monte que eu quero. Conhece mais azeite, conhece mais óleo de unção, conhece mais aquilo que é adivinhado na sua vida. Isso o povo sabe. Então, pela falta de conhecimento, as pessoas estão sendo levadas pela porta larga que conduz à perdição. O povo foi ensinado que Deus está na tua mão. Deus é refém às tuas decisões. Isto é mau, não é verdade? E eu sinto muito quando ouço isso. Depende de você, quero aceitar ou não quero aceitar. Como Jesus fosse uma bacia de tomate para ser trocado no mercado. A Bíblia diz o quê? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele. Foi quem? Foi ele. E a turma o que diz? É uma turma de pregadores que tem levado o povo de Deus há anos para este caminho do engano e da mentira. Foi ele que nos elegeu, foi ele que nos predestinou.